livro de Mateus, capítulo 1, vamos ler um versículo só. E depois você vai deixar sua Bíblia aberta em Gênesis 38. Então, vamos ler só um versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, de Mateus, perdão. E vamos ficar com a nossa Bíblia aberta em Gênesis 38. Diz assim a palavra do Senhor: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. E Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Quero concentrar mais na parte A. Judá gerou de Tamar a Pérez. Vai com a sua Bíblia lá para Gênesis 38 e permaneça com ela aberta nesse texto. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, rendemos graças ao Senhor por essa manhã maravilhosa. Rendemos graças, ó Deus, por essa igreja estar empenhada em conversar e pregar, ó Deus, a respeito do Teu reino e como a influência do Teu reino sobre as nossas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, continue, ó Deus, nos proporcionando momentos agradáveis, ó Deus, da qual nós possamos extrair, ó Deus, ensinamentos que vêm do Senhor para poder edificar nossa casa, edificar nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, seja conosco nesse momento da palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu fui pastoreado por um pastor muito interessante, muito legal. E ele falava a seguinte frase: o retrato mais exato de um inferno, ou do inferno, é o retrato de uma família em guerra, uma família com problemas. Isso eu escutei enquanto eu era muito menino. E é verdade, depois que a gente chega de um dia cansado de trabalho, não é mesmo? De muito estudo, para quem estuda e trabalha. Aquele dia que o chefe, o patrão, buzina na cabeça o tempo inteiro. Você chega em casa, a única coisa que você quer é um bom banho quente nesse friozinho, um lanche ou uma comida, algo bom para se comer e poder relaxar um pouco, né? Ler um livro, assistir alguma coisa, aproveitar um momento em família. Mas quando esse quadro ele muda, quando você chega em casa e você tem bagunça, grito, briga, contenda, discussão, às vezes agressões, tanto física quanto verbal, a nossa vida se torna um inferno. A ponto da gente, às vezes, desejar estar mais período no trabalho do que na própria casa. Pessoas são diagnosticadas como viciadas em trabalho, e quando vamos aprofundar a respeito desse vício, a gente vai ver que a pessoa não tem alegria em estar em casa. A casa é o sinônimo de chateação, de tristeza profunda. E afinal de contas, a família, principalmente a família brasileira, ela tem sido minada severamente pelos movimentos que observamos sociais. Hoje, se a gente fala de família, a gente fala basicamente de instituição falida. Não é verdade? Não é assim que a sociedade apresenta para nós, a família? Instituição falida. Casamento retrógrado, besteira. Filho, para quê? É gasto. Então a gente foi incorporando esses pensamentos e fomos criando uma barreira em nossas próprias famílias. E hoje a família brasileira, a família cristã, ela carrega um fardo muito grande. E essa realidade tem chegado muito forte dentro das igrejas. Só que nessa manhã eu queria, através desse texto que a gente leu, e do texto que está aberto aí na sua Bíblia, Gênesis 38, falar a respeito de uma família que também teve muitos problemas. E muitos desses problemas, às vezes, são trazidos por nós mesmos, membros da família. Nós criamos esses problemas, nós trazemos esses problemas. É uma história bastante conhecida, depois você leia com bastante atenção em sua casa. Nós vamos passar por alguns versículos e vamos entender
3 maneiras de trazermos problemas para as nossas casas. A primeira, trazemos problemas para a nossa casa quando não observamos as ordenanças de Deus e quando não seguimos o legado que nos foi dado. Em Gênesis 38, versículo 1, 2, diz assim: aconteceu que por esse tempo Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá, a filha de um cananeu, chamado Suá, ou Sua, dependendo da sua tradução. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Se a gente pega a história, Abraão, Isaac e Jacó, eles escolheram as suas mulheres no caso Abraão, dentro dos caldeus ali na cidade de Ur, mas eles foram chamados para criar o povo da aliança. Só que a partir de Abraão, começou a ter o hábito dos pais buscarem as filhas dentro dos arraiais dos hebreus para poder constituir a família. E Abraão buscou Rebeca para Isaac. Não é assim? Isaac, ele também teve essa mesma prática. Só que chega em Judá, quando nasce Jacó, e quando Judá nasce e se cria as 12 tribos, a partir desse descendente, Judá rompe com esse laço. Judá, ele se aparta da sua casa, e ele escolhe para si uma mulher que não era do meio do seu povo. Ele escolhe para si uma mulher que era dos cananeus. E a gente vai observar, se ler essa história com atenção, Judá não só desprezou o legado da sua família, Judá não só desobedeceu a ordenança do Senhor, mas ele adquiriu também os hábitos daquela família. Porque depois que ela concebeu à luz ao primeiro filho, quem deu o nome do primeiro filho foi Judá. Ele se chamava Er. O segundo nome, ou o segundo filho, o nome foi dado pela sua mãe, não era uma prática dos hebreus. O pai, o cabeça, ele escolhia o nome dos filhos. O escritor de Gênesis, muito provavelmente Moisés, ele faz questão de mencionar isso, que o segundo, a este deu a sua mãe o nome de Onã. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, ou chegar à conclusão, é que nós trazemos problemas para nossas casas quando não observamos as ordenanças de Deus, quando nós largamos o legado que nos foi dado. Só que a história de Judá, ela vai se complicando, porque o filho primogênito, a qual a herança do Senhor havia de vir sobre ele, ele fez o que era mal diante do Senhor, e o Senhor o matou. A Bíblia fala isso. O Senhor o matou. E aí, para cumprir um rito chamado levirato, Judá, ele pega a esposa de Er, que era Tamar. E aí a gente pode até também fazer uma exegese a respeito desse nome, que significa manter-se ereto, manter-se de pé, erguer de novo. Pode ser que era uma tentativa de Judá voltar às ordenanças de Deus, mas Tamar ficou viúva do seu filho primogênito, então para se cumprir a lei, ele fala com seu filho, com seu segundo filho, fala assim: olha, você tem que casar com Tamar, possuir ela e gerar filhos com ela, para que a semente do seu irmão, para que o legado do seu irmão continue. Só que Omã possuiu sim, mas não gerou filhos em Tamar.
Depois do ato sexual, Onã fazia algo terrível e não gerava filhos para Tamar. E aí suscitou a ira do Senhor sobre Onã. E Onã morreu. Agora vinha o terceiro filho. E essa era a lei. Enquanto ela não tivesse filhos, o pai Judá deveria apresentar membros da família, herdeiros direto, no caso, seria o seu próximo filho, Selá. Só que Selá era muito novo, muito moço. Então Judá chegou para Tamar e falou: olha, vamos fazer o seguinte. Você vai ficar ainda viúva, volta para a casa dos seus pais. Fica viúva algum tempo, até que Selá, o meu filho mais novo, ele seja totalmente capaz de te sustentar, e aí sim, fazer com que a descendência da nossa família continue. Só que acontece que Judá já estava meio arredio, né? Casou o primeiro filho com Tamar, ela morreu, ele morreu. Casou o segundo filho com Tamar, ele morreu. Vou entregar meu terceiro filho? As mamães aqui estão até com o coração palpitando, né? Difícil. Parece que a mulher era uma viúva negra, né? Estava matando os filhos dele. E aí mandou para a casa dos pais dela e ela ficou, se vestiu como uma viúva, na época era assim, para que todos identificassem quem era a viúva e se ela precisasse de assistência, o povo havia de dar. Ela se vestiu de viúva e ficou na casa dos seus pais. Passou muito tempo. A esposa de Judá, que não é relevante nessa história, tanto não é que a Bíblia não menciona o nome dela, porque ela era uma cananeia, ela falece. Judá passa todo o seu luto, e depois que ele se recuperou, ele foi até Tiná, ou Tinat, dependendo da tradução que está aí na sua Bíblia, e ele foi tosquiar suas ovelhas. E alguém chegou para Tamar e falou: olha, o seu sogro está indo lá, ele já passou o momento de luta, ele está indo lá em Tiná, para poder tosquiar ovelhas. E ela ficou muito brava com ele, porque o filho já era crescido, já era amadurecido, e era uma ordenança que eles tivessem filhos, e Judá não havia dado filho a ela, não havia dado o filho a ela. E ela tirou sua veste de viuvez e se colocou no caminho, colocou um véu no rosto e sentou à beira do caminho. E quando Judá, acompanhado do seu amigo Ira, a viu, sentiu o desejo de possuir ela como prostituta. Como prostituta. O segundo ponto que eu quero trazer é que trazemos problemas para as nossas casas quando não incentivamos positivamente as próximas gerações. Certamente Selá sabia de toda a situação. O correto era que Selá chegasse para o seu pai e falasse assim: pai, eu preciso cumprir a lei. Mas não, Selá também ficou à parte. E Judá não fez questão de entregar o seu filho mais novo a Tamar. Então, toda vez que a gente não incentiva a próxima geração, a gente está fazendo um desserviço para a nossa casa. Você que deixa o seu filho, sua filha em casa, você está fazendo um desserviço para o seu lar. Porque certamente ele vai estar trocando esse momento de comunhão que é tão importante, um momento de aprendizado que é tão importante, para ficar dentro de casa, para ficar na internet, para sair com os amigos.
E a gente às vezes aplaude isso. Às vezes a gente acha bonito isso. Inverteu-se os papéis, dentro das nossas casas. Os filhos têm voz ativa, os pais não. Eu me lembro que, quando eu era menino, minha mãe não precisava nem falar certas coisas. Chegava na casa de alguém, a gente sentava, ficava quietinho. Alguém vinha oferecer um biscoito, por exemplo. Ah, você aceita um biscoito? Eu olhava para minha mãe. Se a minha mãe não fizesse expressão nenhuma, ficasse olhando reto para a pessoa, eu falava assim, não, muito obrigado. Morrendo de fome, eu estava, muito obrigado, não quero não. Aí se minha mãe fizesse um sinal positivo com a cabeça, aí eu pegava. E se eu desobedecesse, certamente apanharia em casa. A gente vê uma sociedade totalmente inversa. Os filhos fazem pirraça, os adolescentes fazem pirraça, os jovens fazem pirraça, e não conseguem cumprir as ordenanças do Senhor, não conseguem cumprir a comunhão com a igreja. O que está acontecendo com a gente? A gente está fazendo um desserviço, está trazendo problemas para a nossa casa, quando incentivamos a nossa geração ao erro. Essa geração que está vindo, qual o legado que você tem deixado como pai, como mãe? Ah, mas eu não tenho filho. Com o seu testemunho, qual o legado que você tem deixado para essa próxima geração? Terceiro lugar, trazemos problemas para a nossa casa quando tentamos pagar o mal com o mal, o pecado com o pecado. Por que eu estou falando isso? Porque Judá errou. Só que Tamar não tinha nada de pegar um outro véu e se colocar no meio do caminho. Porque nesse momento que ela tomou um outro véu, ela tampou o seu rosto, ela também cedeu à vontade e teve relações com seu sogro, Judá. E ali ela concebeu. Só que ela foi tomada como prostituta. E ela perguntou, o que você vai me dar se eu me deitar com você? Ele falou assim, olha, eu vou te mandar um cabrito. Não, mas espera aí, eu preciso que você me deixe um penhor. E o que você quer de penhor? Eu quero o seu cordão, eu quero o seu cajado, e eu quero, deixa eu me achar aqui, o selo, obrigado. O seu cordão, o seu cajado e o seu selo. Representação exata de quem era o cabeça de uma tribo. Me dá aquilo que representa a sua autoridade dentro da tribo. É o que ela pediu. E sabe o que Judá fez? Deu ela. Nada justifica Tamar ter colocado no caminho para ter relações se essa era a intenção dela. E muitas vezes a gente justifica os nossos pecados por conta do pecado de outras pessoas. A gente fala, então está 0-0, está tudo bem. Isso é um erro, isso é um engano. Ah, pecou ali, então vou pecar também, me dá legalidade para pecar. Não. E a gente traz esse conceito para dentro das nossas famílias. Só que Tamar não era uma prostituta. Ela voltou de volta para a casa dos seus pais, ela voltou para a casa dos seus pais. E ela permaneceu lá, só que ela concebeu, a Bíblia diz. Ela concebeu. E chegou um determinado momento que não deu para esconder mais. E o que aconteceu? Foram correndo para o chefe da tribo, para o pai da tribo.
Ei, Judá, sabe a sua nora, Tamar? Pois ela está grávida. E olha como é que o ciclo é. Ele estava errado de não ter dado Selá como marido para Tamar. Ela estava errada por ter se colocado ou se deitado com Judá. E ele viu o erro dela, sabe o que ele fez? Opa! Vamos queimar. Vamos colocar para fora dos arraiais e vamos queimar. Porque isso é abominável diante do Senhor. E aí foi aquela comitiva. E é assim, né? Quando é para abençoar o irmão, vai ninguém, né? Vai uma pessoa. Mas se for para pôr na fogueira, rapaz, fala que vai colocar alguém na fogueira. Fala que vai fazer uma exortação pública. A gente não pode estar nem aí para o assunto, mas aí passa a ser nosso interesse também. Não é assim? A gente vai na onda. E aí deve ter ido aquela comitiva inteira. Vamos queimar. E chegaram perto da casa de Tamar. Ela falou, opa, peraí. Vocês vão me matar, né? Antes eu quero que vocês saibam quem é o pai da minha criança. Se vocês reconhecerem esse cordão, esse cajado, esse selo, vocês vão saber quem é o pai do meu filho. E aí, de uma maneira muito maravilhosa, Judá, ele fala assim, mais justa é ela do que eu, porquanto não dei Selá a ela. Versículo de número 26. Aquela mulher ali recebeu a sua sentença de justiça. O que eu quero falar com os irmãos de maneira breve, sucinta, não importa o jeito que a sua família começou. Quantas vezes nos pegamos pensando, nesse estado que a minha casa está, nem mesmo Deus é capaz de realizar alguma obra. Ou às vezes a gente já tem a noção de que Deus é capaz de mudar as nossas histórias, mas a gente não tem coragem de mudar as nossas atitudes. O evangelho que vivemos é o evangelho da improbabilidade. Deus sempre fez questão de usar os improváveis para surpreender a nossa pretensa lógica e realizar a sua obra. Olha para a vida de Abraão. Abraão, sai da sua tenda, olha para as estrelas do céu. Quantas estrelas você está vendo? Olha, eu não posso contar, Deus. Esse vai ser um número de filhos que eu vou te dar. Oh, que maravilhoso. Só que Sara era o quê? Estéril. E além de estéril, era muito idosa. E ele também para ter filhos. Evangelho da improbabilidade. Mas ela teve. Deles nasceu Isaac. Ele buscou Rebeca. E o que ela era? Estéril. E deles nasceram Esaú e Jacó. Quem deveria carregar a primogenitura, a bênção da primogenitura? Esaú. Quem carregou? Improbabilidade. Jacó era homem bom? Não. Se fosse um homem bom, a gente não engolia isso, né? Ah, mas Jacó era tão bonzinho. Ele não era o primogênito, não, mas ele era o mais bonzinho dos dois. O Jacó é um amor de pessoa. Mas não, ele era trapaceiro, usurpador.
De Jacó nasceram 12 filhos. Deus escolheu a tribo de Judá para carregar sobre os seus ombros a linhagem real. Mas a história da família de Judá, como é que começa? Toda errada. Casando fora dos arraiais. Quem poderia imaginar que de Judá poderia nascer em Tamar o descendente que carregaria a linhagem real? Improbabilidade do Evangelho. O Evangelho é improvável aos nossos olhos. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois é, veio Jesus. O rei não deveria nascer em um berço real? Mas não. O nosso Jesus nasceu numa manjedoura. Você acha mesmo que esse Deus que fez todas essas histórias improváveis mudar, Ele não é capaz de mudar o quadro da sua família? O quadro da sua vida? O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Hebreus 13:8. Mesmo que nós estejamos trazendo os problemas para as nossas casas, não observando as ordenanças e o legado, mesmo que induzamos as próximas gerações ao erro, mesmo que tenhamos ou estejamos pagando os nossos pecados com outros pecados, o Senhor sempre faz com que as improbabilidades das nossas vidas se tornem bênção e continuidade do seu reino. A história de Judá não termina no seu arrependimento, mas ela continua sobrecarregada de improbabilidades. Até que se chegue ao ápice, quando a gente leu Mateus 1:3. Na linhagem de Jesus, está Judá e está Tamar. Sendo que Tamar é uma das 3 mulheres citadas dentro daquela genealogia que a gente leu. Raabe, prostituta, e Ruth foram as outras 2 mulheres citadas. Nessa manhã, o Senhor está dando uma oportunidade para nós de olhar de uma maneira diferente para os problemas das nossas casas. Enquanto você aponta e se fixa nas improbabilidades, Deus te aponta para a graça. Eu não sei o que está passando na sua casa, meu irmão. Talvez o seu filho não conversa com você. Talvez você, filho, não conversa com sua mãe. Talvez você, esposo, não tenha conversado com a sua esposa. Talvez você não tenha tido um bom relacionamento na sua casa. Mas a boa notícia é que não é o fim. Deus desenhou toda a sua improvável vida com um propósito: te mostrar que Ele é o Deus que dirige a história. Não importa como a sua casa está, importa o que Deus pode fazer na sua casa. O convite solene nessa manhã é para você refletir e dar um passo com a sua casa em direção ao eterno Deus. Ao eterno Deus. Aquele que é Deus da improbabilidade. Sua casa não é a primeira e nem vai ser a última a ter problemas. Mas o mesmo Deus que agiu na vida de Tamar, que agiu na vida de Judá, Ele age na sua vida, na sua casa. Você crê nisso? Amém? Eu também creio. E por isso nós vamos agradecer a Deus. Porque mesmo que os nossos olhos não contemplem, a gente tem a plena convicção de que Ele está fazendo a boa obra. Feche seus olhos. Vamos ficar de pé. Senhor, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da improbabilidade. Nunca imaginamos ou imaginaríamos, ó Deus, que o Senhor resgataria pessoas como nós, pecadores, miseráveis, para estar aqui te cultuando. Quantas vezes já passou na nossa cabeça em desistir de tudo, mas o Senhor usa até os percalços da nossa vida
para poder fazer a tua obra. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui nessa manhã, com alegria no nosso coração, porque ainda que as circunstâncias digam não, o Senhor é quem dirige a história. Que seja assim sobre a nossa casa, que seja assim sobre a nossa família, que seja assim sobre os nossos filhos, que seja assim sobre os nossos pais, que seja assim sobre a nossa igreja, que seja assim na nossa sociedade, Senhor. Em nome de Jesus, nós acreditamos, ó Deus, piamente, que o Senhor está nos conduzindo a um lugar de graça, de misericórdia e de amor. E para isso o Senhor usa até mesmo os nossos pecados mais horrendos. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a nossa oração a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém.